Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística focado no edital da Cepaz Ceará, agora deste ano aqui de 2021. Pessoal, estamos dentro do módulo de medidas de posição e a aula de hoje vai ser sobre média aritmética. Mas, professor, eu não aguento mais esse assunto. Pois bem, pessoal, assim como eu falei na aula anterior, eu vou voltar a repetir, tá? Média é um assunto muito importante aqui na estatística. Muitas vezes ela pode vir explícita, tá? Ela pode vir em um exercício diretamente pedindo para calcular a média, ou então, pessoal, é o que realmente mais acontece, a média é um conceito implícito, tá? Então, para vocês resolverem alguma conta ou resolver alguma fórmula, pessoal, vocês vão precisar saber resolver a média. Por isso que, mais uma vez, pessoal, vou trazer para vocês uma aula referente à média aritmética, tudo bem? Bom, só que agora, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Na aula número 9, nós aprendemos o quê, pessoal? Nós aprendemos que a média é o quê? Nós vamos ter o somatório, esse aqui é o símbolo do somatório, o somatório de x, né, o somatório dos elementos, dividido pela quantidade de elementos. Tranquilo pra gente, né? Fizemos 2 exercícios, foram 3 exercícios fáceis. Na aula número 10, pessoal, nós aprendemos também a fórmula da média, que continua a mesma, mas eu coloquei só uma informaçãozinha mesmo, a mais, tá? Nós aprendemos que a média é o somatório de x que multiplica a frequência, a qual vai ser dividido pela quantidade de elementos. Pessoal, mais uma vez, tá? Vamos continuar trabalhando com a média, só que agora nesta aula aqui. Número 11, pessoal. A fórmula vai ser o quê, pessoal? Vai ser para dados agrupados em classes. Professor, o que é isso? Dados agrupados em classes. Bom, você já sabe o que é isso, tá? Dados agrupados em classes são esses dados aqui, ó, como se tivesse numa tabela. Nós podemos trabalhar tanto com tabelas ou como histograma, como nós já trabalhamos, tá? Nas aulas anteriores. E aqui, pessoal, vocês vão observar que os dados eles estão agrupados em classes, ó. Primeira, segunda e terceira classe. A primeira classe, as informações vai de 0 a 4. Só lembrando que o 0 ele é inclusive e o 4 é exclusive, ou seja, vai de 0 a 3,999999. Ele tenta alcançar o 4, mas nunca encontra, tá? Então vai de 0 a 4, de 4 a 8 e de 8 a 12, tudo bem? Bom, como nós vamos fazer para calcular esse exercício, pessoal? É o seguinte. Porque eu falo que é importante que os conceitos da estatística elas vão se ajustando, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter o somatório, tá? Só que o somatório do quê, pessoal? O somatório do ponto médio da classe. Então, nós vamos o somatório assim, do ponto médio da classe, que vai multiplicar a frequência. Então, vou colocar aqui, ó, ponto médio, que multiplica a frequência, tá? Dividido pelo quê, pessoal? Dividido pela quantidade de elementos, tudo bem? Professor, precisa decorar todas as fórmulas? Não, vocês não precisam decorar as fórmulas, mas vocês precisam entender. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos usar a prática que vai ficar melhor. Bom, como nós vamos fazer para calcular o ponto médio? O ponto médio vocês já sabem como que faz, pessoal. Vocês vão pegar o limite inferior, somar mais o limite superior, ou seja, vocês vão encontrar a amplitude, tá? Dividir a amplitude por 2, pela metade, e vão somar mais um elemento inferior da classe. Viu? Porque é importante. Eu sei que algumas pessoas falam, professor, você ensinou ponto médio nas aulas anteriores, só para a gente perder tempo. Não, pessoal, pelo seguinte, como eu volto a falar, as fórmulas elas vão se acumular. Não que ela vai ficar mais difícil, não é que é mais difícil. As pessoas elas têm dificuldade em estatística pelo seguinte, porque ela chega numa determinada fórmula, só que ela não aprendeu um conceito anterior. Então ela fica perdida sem conseguir desenvolver, porque ela não conseguiu construir a base, tá? Então é isso que nós estamos desenvolvendo ao longo do curso. Bom, então nós vamos pegar o ponto médio. O ponto médio de 0 e 4, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos fazer beabá a primeira, tá? Depois das outras eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Nós vamos pegar a amplitude é 4, vamos dividir a amplitude ao meio, tá? 4 dividido por 2 é igual a 2. Daí nós vamos pegar o 0, que é o limite inferior, e somar mais 2. Então, o ponto médio vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Então, ó, peguei a amplitude, que é de 0 a 4,
dividir ao meio, deu 2. Daí eu peguei esse 2 aqui e somei ao limite inferior, tá? Então, 0 mais 2 deu para a gente ponto médio de 2. Pessoal, a mesma coisa, tá? O ponto médio aqui, a amplitude é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 mais 4 é 6. Pessoal, professor, essa é a única maneira de se encontrar o ponto médio? Não. Com o tempo, vocês vão conseguir entender o seguinte, que o ponto médio é o ponto que está no meio aqui do intervalo. Bom, então a metade aqui de 0 a 4 não pode ser o quê? Só pode ser 2. Antes de vocês andarem 2 casas para cima, vocês vão encontrar 4. Se vocês andarem 2 casas para baixo, vocês vão encontrar 0, tá? Então o 2 ele está geometricamente no meio, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu sei que o 6 é o valor que está na metade entre o 4 e o 8. A mesma coisa aqui, pessoal. Sem precisar fazer todas aquelas contas, tá? Mas se vocês quiserem fazer, é importante que vocês façam, tá? Limite superior, a amplitude, divide por 2 e soma mais o limite inferior, tá? Mas aqui, eu sei que o ponto médio é o 10. Por quê? Porque o 10 é o valor que realmente está no meio, entre o 12 ou entre o 8 e o 12. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar o ponto médio e somar a frequência. 2 vezes 5 vai dar 10. 6 vezes 4 dá 24. 10 vezes 1 dá 10. Bom, pessoal, agora nós vamos encontrar o somatório. Lembra-se, a fórmula aquele que é o somatório do ponto médio que multiplica a frequência. Então, o somatório aqui, ó. O somatório aqui vai dar 10 mais 24 dá 34. 34 mais 10 dá 44. Bom, então esse somatório aqui nós já encontramos. Ó. Então a média vai ser o somatório, que é 44, dividido pela quantidade de elementos. São quantos elementos? Vamos lá. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então ficamos com 44 dividido por 10. Pessoal, eu já ensinei para vocês, tá? Que quando só tem todo número, quando é dividido por 10, por 100, por 1000, nós vamos contar quantos zeros tem. Daí nós vamos andar da direita para a esquerda a mesma quantidade de zero. Então, pessoal, a média aqui, ó, se é 44 dividido por 10, só tem uma casa, vamos andar da direita para a esquerda somente uma casa. Então, ó, ficou 4,4. Não entendeu, não gostou desse método? Não tem problema, tá? Vocês podem ficar à vontade de fazer o seguinte, ó. 44 dividido por 10. 4 vezes 10 dá 40. Para 44 falta 4. 4 não dá para dividir 10. Vamos colocar uma vírgula e um zero. 4 vezes 10 dá 40. Para 40, zero. De qualquer forma, nós encontramos 44,4. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui é a média. Bom, essa é a única forma de se calcular a média? Não, pessoal, existe mais uma outra maneira, tá? Que é calcular a média através de variáveis transformadas, que também vai dar o mesmo valor aqui pra gente. Porém, é o seguinte, pessoal, aqui no YouTube eu sou um pouco limitado, tá? Então, porque ele tem um monte de regras, então a gente tem que trabalhar com o algoritmo com a maior procura, com a maior demanda, e se eu, dependendo do assunto, é capaz de o YouTube ir colocando meus vídeos lá para baixo por falta de procura, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se vocês querem desenvolver um pouco melhor essa parte aqui de variáveis transformadas, tá? Que é uma forma de se calcular a média, aí eu vou recomendar a vocês que vocês acessem o link aí abaixo do vídeo e adquiram o meu curso na versão paga, tá? Coloco versão paga, mas é um valor tão acessível que não dá nem para falar que é um valor que... Não dá nem para chamar de uma versão paga, tá? É só uma versão mesmo fechada, tá? É um treinamento fechado aí que eu dou para os alunos. Tem para diversos concursos, então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na média, vocês podem estar adquirindo aí abaixo, tudo bem? Bom, mas o que é mais importante? Aprender a média por esse método aqui ou por variáveis transformadas, que eu não vou ensinar para vocês aqui no YouTube? Pessoal, sem sombra de dúvida, vocês têm que aprender por esse método aqui, tá? Esse aqui é um pouco mais avançado, então vai exigir um pouco mais de vocês, tá? Mas é importante, é muito, mas muito importante que vocês se atentam e aprendam esse método aqui. É isso daqui que eu quero que vocês levem para a prova. Bom, então essa aqui é a fórmula da média, tá? Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Mas antes de partirmos para os exercícios, dá um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. Bom, então vamos lá, pessoal.
Vamos para a questão número 1 da aula de hoje. E para quem é do nosso curso particular, para o nosso curso fechado, tá? É a questão número 11. Bom, é o seguinte, nós temos essa tabelinha aqui. Daí vem, com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir. A maior parte da população prisional brasileira em 2010 era formada por pessoas com idades inferior a 30 anos, com idades inferior a 30 anos. Porém, a média da distribuição das idades dos presos no Brasil nesse ano foi superior a 30. Bom, meus amigos, vamos lá. Esta afirmativa aqui, ela está certa ou está errada? Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. Pessoal, quando eu falo da resposta, é que realmente eu quero que vocês dêem um pause aí e tentem fazer os exercícios. Senão eu vou ficar cansado aqui e não vai ficar legal, tá? Bom, agora que eu dei um puxãozinho de orelha, vamos lá, pessoal. Então, esta afirmativa aqui, ela está correta. Bom, vamos por partes, pessoal. Ele estava falando assim, porém, a média da distribuição das idades dos presos. Vocês observam que o estilo da Sebrasp, na verdade, ele está questionando a média, tá, pessoal? Então, é com base na média que nós vamos verificar se realmente isso aqui é superior ou não a 30 anos, tá? Bom, então aqui nós temos as idades e temos os percentuais. Bom, aqui então nós temos de 18 a 25, tá? Vamos ter que encontrar o ponto médio, tá? Ó, quando se fala em fórmula, quando se fala em média para dados em classe, nós vamos fazer aquele que eu ensinei para vocês. Nós vamos pegar o somatório do ponto médio, que multiplica a frequência, e vamos dividir pela quantidade de elementos, tá? Bom, então nós vamos ter de 18 a 25, nós sabemos que a amplitude é quanto? A amplitude é 7. A metade de 7, pessoal, é quanto? É 3,5. Então, tudo o que precisamos fazer é somar 3,5 a 18. Então, vai ficar 18. 19, 20, 21. Mais 5, 21,5. Então, aqui vai ficar 21,5. Aqui é o ponto médio que multiplica a frequência, tá? Pessoal, a mesma coisa aqui, ó. A amplitude de 25 a 30 é quanto? É 5. Então, vamos dividir 5 ao meio, tá? Vai dar 2,5. 2,5 mais 25 vai dar 27,5. Pessoal, se vocês tiverem dúvida nessa parte de ponto médio, aí eu vou sugerir vocês a voltarem, tá? A aula anterior eu vou deixar aqui, não vai estar em algum lugar aqui da telinha, um card explicando mais uma vez, um card com link para vocês acessar o vídeo aí, a qual eu ensino ponto médio, tudo bem? Bom, então vamos lá. De 30 a 25, nós vamos ter 32,5. De 35 a 40, nós vamos ter 37,5. E por último, de 45 a 60, pessoal, a amplitude é 15. A metade de 15 vai dar 14,5. Então vamos fazer, ó. Vamos fazer 45 mais 14 mais 7,5. A amplitude é 15, a metade de 15 vai dar 7,5. Então vamos fazer 45 mais 7,5. Eu posso até fazer aqui, né? Ó. 45 mais 7,5. Aqui vai ficar 5, vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 7 vai dar 12, coloco 2 e sobe 1. 4 mais 1 vai dar 5. Então encontramos 52,5. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Fizemos esse... Ah, tá. Aqui encontramos o ponto médio, tá, pessoal? Então, acabamos de encontrar o ponto médio. Agora, vamos pegar esse ponto médio aqui, ó, e vamos multiplicar pela frequência. Nós vamos pegar o ponto médio e multiplicar pela frequência. Aqui, pessoal, a frequência é o seguinte. Ou eu posso trabalhar com a frequência assim, em percentual, tá? Ou eu prefiro trabalhar com a frequência em número decimais. Ou seja, eu vou pegar esses 30 aqui, ó, e vou trabalhar, ao invés de trabalhar com 30%, eu vou trabalhar com 0,3. Mas se vocês quiserem trabalhar com valores em porcentagem, também não tem problema nenhum. É uma coisa de gosto mesmo. Mas vai mudar alguma coisa? Não, vai continuar a mesma, vai dar na mesma, tá? Mas eu prefiro trabalhar com números assim, tá? Então aqui vai ficar 0,25, 0,2, 0,15 e 0,1, tá?
Então agora nós vamos pegar o ponto médio e multiplicar pela frequência. Ah, só lembrando que esse somatório aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Tem que ser sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, igual a 100%, tá? Então vamos fazer 0,3 que multiplica 21,5. 0,3 que multiplica 21,5. Pessoal, só lembrando, eu estou trabalhando com valor assim 0,3 por uma opção de gosto, tá? Mas se eu quisesse trabalhar com 30% também daria numa boa, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 5 dá 15. Coloco 5 e sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 3 vezes 2 vai dar 6. São quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, vamos contar da direita para a esquerda. 1, 2. Então, deu 6,45. Então, o ponto médio aqui ficou 6,45. O ponto médio que multiplica a frequência, né? Vou só trazer um pouquinho para cá, tá? 6,45, né? Que eu falei? Pessoal, agora nós vamos fazer 0,25 que multiplica 27,5. 0,25. Não pode usar calculadora, hein? Que multiplica 27,5. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 e sobe o 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Coloca o 7 e sobe o 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0 e sobe 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Coloca o 5 e sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 7. Aqui vai ficar 8. E aqui vai ficar 6. São quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então vamos contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então encontramos 6,875. 6,875. Pessoal, vamos fazer 0,2 que multiplica 32,5. Bem chatinha essas contas, né? 0,2 que multiplica 32,5. 2 vezes 5 dá 10. Coloca o 0 e sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 5. 2 vezes 3, 6. São quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então ficou 6,5. 6,5. Pessoal, 0,15 que multiplica 37,5. Pessoal, se estiver muito lento aí, coloca na velocidade 2, que é só resolução de continha. Falei quanto que é? Falei 0,15 que multiplica 37,5, né? 37,5 que multiplica 0,15. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 sobe 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. 5 vezes 3, 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Aqui vai repetir. 3, 7, 5. Por que vai repetir? Uma vez 5 dá 5. Uma vez 7 dá 7. Uma vez 3 dá 3, tá? Então aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 12. Coloco 2 e sobe 1. Aqui vai ficar 15 com 16. Aqui sobe 1. Aqui vai ficar 5. Então, quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Então, encontramos 5,625. 5,625. Bom, agora 0,1 que multiplica 52,5. 52,5 vezes 0,1. Ou, em outras palavras, 10% de 52,5. Vai ficar 52,5. Então, quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, vamos contar da direita para a esquerda. 1, 2. 5,25. Bom, tudo que precisamos fazer agora é somar. Então, aqui vai ficar, porque ele quer o somatório, né? O somatório do ponto médio que multiplica a frequência. Então, aqui vai ficar 5 mais 5 dá 10. Coloca o 0 e sobe 1. Aqui vai ficar... Deixa eu ver o que eu consigo fazer. 5, 10, 17, 18, 19 e 20. Coloco o 0 e sobe o 2. Aqui vai ficar 2 mais 8 dá 10. 14, 20, 25 e 27. Coloco o 7 e sobe o 2. Aqui vai ficar 6, 6, 6 dá 18. Com 2, 20. 20 mais 10 vai dar 30. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, encontramos o seguinte. Encontramos uma média. Aí, encontramos um somatório de 30,7
dividido pela quantidade de elementos. Pessoal, como nós estamos trabalhando com frequência relativa, no caso, eu não estou trabalhando com porcentagem, então eu estou trabalhando com a frequência em dados percentuais. E eu sei que esse somatório aqui é igual a 1, tá? Então vai ser 30,7 dividido por 1. Pessoal, só que nós sabemos o seguinte, que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, a média aqui nós encontramos 30,7, tá? E 30,7, eu pergunto para vocês, é superior ou é inferior a 30 anos? Bom, pelo que eu sei, 30,7 é superior a 30. Então, meus amigos, realmente, por esse motivo, a afirmativa da questão número 1 da aula de hoje, né? Ela está o quê? Ela está correta. Pessoal, e aí, estão sobrevivendo? Fala para mim, pessoal. O ruim desses exercícios de média, né? Não de exercício de média, mas tem alguns exercícios que as bancas extrapolam um pouquinho e colocam muitos cálculos. Mas isso é motivo para desistir? Não, pessoal, que com o treino vocês acabam ganhando um pouquinho mais de tempo. Eu estou demorando aqui, eu vou ser sincero, porque eu estou explicando passo a passo, tá? Mas quando eu sento para resolver sozinho, talvez se eu levar 4 minutos resolvendo essa questão aqui, é muito, tá? Mas é 4 minutos que para muitos candidatos é muito cansativo. Então, pessoal, para mim acaba sendo uma certa vantagem. Eu quero que seja uma certa vantagem para você também. Então, por isso, faça as continhas, não usando calculadora no Excel. Faça as continhas na mão, tudo bem? Bom, então vamos resolver mais uma questãozinha aqui cobrada pela Sebrasp. Aqui nós temos como que é o nome desse gráfico aqui? Eu esqueci o nome desse gráfico. Comenta aí abaixo o nome desse gráfico aqui. Nós temos esse gráfico com referência à figura acima, que mostra a distribuição da renda mensal X em quantidade de salários mínimos das pessoas que residem em determinada região, julgue o item subsequente. Considerando a forma de cálculos para dados agrupados, a distribuição da renda mensal X possui média igual a 9,75 salários mínimos. Bom, pessoal, essa afirmativa aqui, ela está certa ou está errada? Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. Esta afirmativa aqui, ela está correta. Pessoal, como nós vamos fazer para encontrar essa média? É o seguinte, pessoal. Aqui, pessoal, mesma coisa da tabela, tá? Aqui nós temos as nossas variáveis. Vamos encontrar o ponto médio, tá? De todas as nossas classes aqui, ó. E de 5 a 10, nós podemos fazer direto, dá 7,5. Vocês vão encontrar o ponto médio de 5 a 10, tá? Aqui, pessoal, de 10 a 15, o ponto médio é 12,5. E de 15 a 20, o ponto médio é 17,5. Pessoal, particularmente, eu não gosto de trabalhar com números e porcentagem. Vai mudar alguma coisa se eu trabalhar com porcentagem? Não. Então, se você quiser trabalhar com porcentagem, tudo bem, tá? Mas eu prefiro trabalhar com 0,65. Aqui eu vou preferir trabalhar com 0,25. E aqui eu vou preferir trabalhar com 0,10, tá? Então, vai ficar o seguinte. Então, aqui, ó, só para organizar, tá? Nós vamos ter um ponto médio. Nós vamos ter a frequência. Depois nós vamos ter uma outra coluninha, que é do ponto médio, que multiplica a frequência. Então, o ponto médio, ficamos com 7,5, com 12,5 e, por último, 17,5. A frequência aqui, nós encontramos 0,65, 0,25 e aqui encontramos 0,10. Pessoal, o somatório das frequências relativas tem que ser sempre igual a 1, ou se for trabalhar com porcentagem, 1 ou 100%, tá? Então, o ponto médio vai ser 7,5, que multiplica 0,65. Então, 0,65, que multiplica 7,5. Bom, 5 vezes 5, 25. Eu coloco 5 e sobe 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Coloco 2, aqui 3. 7 vezes 5 dá 35, coloco 5 e sobe o 3. 7 vezes 6, 42, com 3, 45. Aqui fica 5, aqui fica 7, aqui fica 8 e aqui fica 4. São quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então vamos contar. 1, 2, 3. Então encontramos 4,875. 4,875. Pessoal, 12,5 que multiplica 0,25. 12,5 que multiplica 0,25. 5 vezes 5, 25. Eu coloco 5 e sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12.
coloco 2 e sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 2 vezes 5 dá 10, coloco 0 e sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1, 5. E 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 3. São quantas casas? 1, 2, 3. Então vamos contar. 1, 2, 3. Então encontramos 31, 3,125. 3,125. E por último, nós vamos ter 10% de 17, tá? 17,5. Então, muitos já conseguem fazer de cabeça, tá, pessoal? Então, aqui vai ficar 17,5. São quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, vamos contar. 1, 2. Então, encontramos 1,75. 1,75. Tudo que precisamos fazer, então, é somar. 5 mais 5 dá 10. Coloco o 0 e sobe 1. 7 mais 1 dá 8. Com 2, 10. Com 5, 15. Coloco 5 e sobe 1. 8 mais 1 mais 1 peraí. Dá 10. 10 mais 7 dá 17. Coloco 7 e sobe 1. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Então, pessoal, encontramos uma média de... pessoal, só reforçando, tá? A fórmula da média para dados agrupados em classes, tá? Ó, aqui existe uma primeira classe, segunda classe e terceira classe. Nós vamos ter o somatório. Nós vamos ter o somatório do ponto médio, que multiplica a frequência, e vamos dividir pela quantidade de elementos, tá? E no caso, aqui o somatório ficou 9,75. Pessoal, como eu estou trabalhando com número decimais, 0,65 mais 0,25 mais 0,1 vai dar para a gente total de 1, tá? Então, nós vamos ter 9,75 dividido por 1. Nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, nós vamos ter como média 9,75. E é exatamente aqui, ó. A renda mensal possui média igual a 9,75. Então, por esse motivo, a afirmativa da questão número 12, ela está correta. E bom, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vamos continuar trabalhando aqui com médias, pessoal. Eu quero realmente deixar vocês preparados para quando aparecer qualquer exercício relacionado à média, tudo bem? Bom, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Então, até amanhã.